Oi, boa noite. Estamos começando aqui pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação. O Opinião está no ar, afinal de contas, hoje é quinta e hoje a gente vai conversar sobre infraestrutura, especificamente, ou com mais ênfase aí, quanto às nossas rodovias federais. Está a postos conosco aqui, não é, o superintendente do DENIT Mato Grosso, o Orlando Fanaia, que vai ao longo dessa próxima 1 hora conversar e atualizar a gente sobre tudo o que está acontecendo, investimentos do governo federal nessas rodovias. São 5 BRs, para você ter uma ideia, aqui que cortam o Mato Grosso, né? O que está sendo investido em cada uma delas. Tem o Rodoanel, não é? Tem também aí, enfim, duplicação. A gente vai atualizar tudinho, tintim por tintim, aqui no Opinião, que começa agora. A Opinião que tem também Lorenberg Alves, aqui do meu lado direito. Mais uma vez, satisfação em tê-lo aqui, meu caro professor. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E boa noite a você que se liga também no Opinião por meio da internet, você que está aí em qualquer canto do planeta, porque afinal de contas, internet sabe como é que é, não é? Aí pela nossa página no Facebook, da TV Pantanal, e também pelo www.gazetadigital.com.br. Então, o Orlando Fanaia, superintendente do DENIT aqui conosco, satisfação em recebê-lo pela primeira vez aqui conosco. Boa noite. Boa noite, satisfação é minha, obrigado pelo convite, né, a gente poder falar desse assunto tão importante, Mato Grosso, que é um estado do agronegócio, que a gente depende muito do agronegócio, o investimento que o DENIT tem feito aqui no estado, não só em todo o estado, como aqui em Cuiabá. Cuiabá hoje tem recebido muito investimento nessa parte de infraestrutura. Nós temos vários projetos em andamento, várias obras em andamento, projetos a serem contratados, que a gente vai desenvolver aqui conforme o andamento do programa. Né? E você que se liga aqui no Opinião, que está aí nos assistindo, nos dando prazer e a honra da audiência, você pode mandar sua pergunta caso haja, não é? Está aí na tela o número do WhatsApp do Opinião, 999322529. E aí, está aqui na região da Baixada Cuiabana ou pelo interior do estado, tem alguma dúvida quanto a essas rodovias aí, o trabalho que está sendo desenvolvido? Sugestão, uma pergunta, uma crítica ou um elogio, por que não, né? O senhor falou aí, superintendente, do agronegócio, né? Já vou começar então falando da 163. Quando se fala agronegócio, notadamente a gente lembra, não é, automaticamente da 163. E que teve agora, na gestão do atual presidente da República, sua conclusão, não é, aquele trecho que vai até o estado do Pará, com a presença inclusive do presidente Bolsonaro aqui, né, ali na divisa ali, no Pará propriamente. Depois de 40 anos, a obra foi concluída, vamos chamar assim, né? Agora falta a duplicação. Mas o que está representando isso aí, porque muita gente tinha que fazer todo um contorno e gastar mais, e o frete muito caro e tal. Parece que as coisas agora deram uma amenizada. O próprio ministro Tarcísio já disse que caiu muito o frete. Mas eu queria que você dissesse aí o que representa isso aí, e fazer uma avaliação do antes e o agora com a conclusão da 163. Olha, esse é um empreendimento muito grande, mais de 1.000 quilômetros de rodovia pavimentada durante vários anos, mas ficou para trás cerca de 50 quilômetros que foi feito agora, que o ministro foi entregar, e que era um local que era muito crítico, que era um local em aclive, atolavam os caminhões, caminhões às vezes ficavam 24, 48, até 92 horas parado, dependia da chuva. Então, com isso, ele fechou um ciclo, e só nesse fechamento dessa obra, toda aquela região ali para cima de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, a carga, em vez de descer para Cuiabá, em vez de descer para Rondonópolis, para ir para os portos do sul, viabilizou para sair pelo Arco Norte. A questão de custo. Então, de 25% o custo, diminuiu o custo do frete. 25%, exatamente. De 25% só com isso. Então, foi uma obra que foi feita no estado do Pará, mas que, na realidade, o interesse maior era daqui de Mato Grosso. Foi uma obra, então, que teve um apoio muito grande, inclusive, da própria bancada de Mato Grosso, do agronegócio, todo esse interesse devido a essa redução do custo de frete.
Concomitantemente, a superintendência aqui em Mato Grosso também, ela fez a restauração nesse segmento, está trabalhando ali na meatriz ali de Sinop até a divisa com Mato Grosso, que é responsabilidade aqui da superintendência. Né? Então, Divisa com Pará, né? Com divisa com Pará, exatamente. A gente fez ali uma restauração para dar condições. Estamos fazendo agora também uma sinalização ali de Itaúba, sentido Sinop, e tem alguns trechos também que estamos mexendo com a restauração ali de Guarantã do Norte até a divisa com o Pará. Orenberg. Superintendente, antes de mais nada, a nossa alegria, o nosso prazer e honra de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso telespectador já está ganhando muito com a presença do senhor aqui, porque existem algumas dúvidas, alguns questionamentos, e o senhor está aí exatamente para tirar as dúvidas e não apenas tirar as dúvidas, mas falar da importância que é mexer com a infraestrutura. Por falar em infraestrutura, superintendente, o senhor visitou a redação do jornal A Tribuna de Rondonópolis no dia 27 de janeiro de 2018, portanto, o governo anterior. Naquela oportunidade, o senhor deu uma longa entrevista e eu destaquei um trecho dessa entrevista que eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor através das próprias palavras do senhor, né? E se o senhor repetiria essas mesmas palavras hoje, abre aspas, Mato Grosso, apesar da crise que vem desde 2015, continuou recebendo investimentos. Em 2017, foi um dos estados que mais recebeu recursos. Fecham aspas. O senhor manteria as mesmas palavras hoje? O que o senhor tem que comentar a respeito desta frase que o senhor mencionou lá no jornal A Tribuna de Rondonópolis? Sim, eu lembro dessa entrevista lá na Tribuna, foi em 2018. Realmente, Mato Grosso vinha sendo bastante privilegiado na questão dos recursos federais. Hoje, apesar dos recursos eles estarem passando por uma redução no Brasil inteiro, que é normal pela contenção fiscal, por tudo, eu vejo que o estado de Mato Grosso, ainda proporcionalmente, ele recebe recursos significativos. E a gente tem conseguido, apesar das dificuldades, manter investimentos significativos aqui dentro do estado. A prova disso é que nós estamos fechando aí, praticamente esse ano a gente fecha Cuiabá, Rondonópolis, a duplicação, vai ficar faltando o contorno de Jaciara. Né? Nós investimos muito aqui em outras obras também, como o contorno de Barra do Garças, estamos mexendo lá com a drenagem, uma obra importantíssima que vai tirar todo o tráfego de dentro da cidade de Barra do Garças. Tivemos várias entregas, então assim, a dificuldade ela existe, mas assim, proporcionalmente Mato Grosso ele tem recebido sim uma atenção do governo federal. O ministro Tarcísio ele já demonstrou isso aí. E, inclusive, o próprio Ministério de Estrutura hoje, ele trabalha não só com a questão do investimento público, mas também com o investimento privado. Então, o nosso ministro hoje, ele foca nas rodovias federais, são 4.200 quilômetros, mas também em outras alternativas de transporte, como ferrovia, como a FICO, a Ferrogrão. Então, tem um trabalho bastante importante feito pelo Ministério da Infraestrutura para o estado de Mato Grosso, que a gente acredita que vai desenvolver com bastante satisfatoriamente, né? E vai mudar realmente a cara do Estado, a infraestrutura dentro do Estado, apesar da diminuição de recursos públicos. Essa diminuição dos recursos públicos já foi sentida aqui no Estado, na unidade do DENIT, na comparação, inclusive, com o que o professor colocou, 2017, ela hoje já é sentida, ou seja, já está tendo dificuldade aí para gerir as obras por conta da questão financeira? A gente tem colocado aqui, a gente tem feito um planejamento muito grande. Como é que a gente faz? O recurso, ele tem sempre uma distribuição que você faz dentro da superintendência. Então, como é que a gente ataca? Como é que a gente fez? A gente tem um recurso, por exemplo, da fase de restauração e de manutenção. Como é que isso é feito? A gente tem um levantamento, o DENIT ele tem um índice que demonstra exatamente quais são os piores pontos de cada rodovia. A gente faz esse levantamento e vê onde é que vai investir, onde é que vai colocar cada recurso. Basicamente tentando o quê? Manter uma qualidade da malha, de modo que se você pegar hoje Mato Grosso, a gente tem problemas na malha? Tem, mas a gente tem investido bastante.
apesar dessa diminuição de recursos. Então, hoje, nós tivemos várias restaurações que foram feitas, a gente depois entra nisso mais com calma. Sim. A 174, que a gente teve problema na chuva, nós estamos atacando os principais pontos ali, vários bueiros nós estamos fazendo, nós estamos fazendo encascalhamentos, estamos levando o grade, o Rio Vermelho, que todo ano ele passa por um alagamento, nós estamos subindo o grade em alguns lugares 4 metros de altura, a ponte sobre o Rio Vermelho está aumentando ela mesmo de madeira em 1,5 metro, para tentar evitar esse tipo de problema. Então, assim, a gente tem sempre atacado e, apesar das dificuldades, a gente tem conseguido ainda manter essa qualidade. O cronograma não vai ser afetado, então? Não. Nem 2020 não vai ser afetado? Não. O que a gente fez até 2020? A gente conseguiu, por incrível que pareça, apesar da pandemia, a gente conseguiu antecipar os recursos que a gente tinha, as obras, para uma eventual suplementação. Então, nós já fizemos um ataque muito grande na questão de preparo para as chuvas esse ano. Sabe? O Mato Grosso, em restauração e manutenção, esse ano já investimos na faixa de 180 milhões de reais. Então, é um dinheiro significativo. Né? Investimos também, as obras de duplicação, elas estão andando, elas têm condições de chegar até o final do ano. E esse é um ponto que eu gostaria que o senhor desenvolvesse mais, aí uma linha de raciocínio, porque assim, o senhor citou aí ali Rondonópolis, né? Eu já quero começar, antes de falarmos lá de Rondonópolis, quero falar aqui em frente de São Mateus, ali do Posto São Mateus, aquela obra que parece uma obra grandiosa do ponto de vista do custo-benefício, não é? Porque vai separar quem é quem e melhorar ali, inclusive, o escoamento, o tráfego, já que estamos também falando de um perímetro urbano. O que está sendo feito ali e a duplicação daqui para Rondonópolis? O que tem já de concluído, o que falta e expectativa para entregar a obra por completo? Ano passado nós entramos aqui no Distrito Industrial de Cuiabá. O que está sendo feito ali é uma duplicação em pista de concreto. Nós teremos 2 viadutos também em pista dupla que vão separar o tráfego local do tráfego de longa distância. Ruas marginais, nós iremos prolongar aquelas ruas marginais, são locais que não tem rua marginal. A drenagem, que ela é deficiente ali no local e sempre tem alagamento em alguns locais por causa de chuva, ela também está sendo feita. Nós vamos também colocar iluminação pública toda nova em LED, até ali próximo da altura do Sinuelo, mais ou menos, ali no Posto Mangueira. Então, uma obra grande em termos de investimento e maior ainda em termos de retorno para a sociedade. Eu acho que De 0 a 100% está quantos por cento concluso ali? Já adiantado ali? Hoje ela está em torno dos 60%, 60%. Termina esse ano, então? A ideia nossa assim, é de liberar o tráfego esse ano, e deixar liberado. Pode ser que alguma outra etapa da obra falte. Os viadutos... Esse é um ponto demorado, crítico. né? Não, eu prefiro... nós temos uma ideia de entregar esse ano. Toda essa parte de pavimento para evitar problemas no final do ano. Então, nós estamos dando uma prioridade... Das águas. Das águas, dá uma prioridade para isso aí. Até porque é importante a gente terminar isso aí, porque todo desvio que você faz, o tráfego ali é muito pesado. Todo desvio que você faz ali causa muito transtorno. Principalmente quando você joga de um lado só, quando você tem que fazer em alguns momentos da obra. Né? E a duplicação propriamente que eu estava falando até Rondonópolis, como é que tem já de pronto? O que vocês esperam entregar também esse ano? A duplicação aqui a gente fechando aqui em Cuiabá, nós estamos com ela pronta até Cuiabá e Jaciara, 100%, com exceção do contorno de Jaciara. Hoje já tem isso de concluso? Fechando aqui o distrito. Fechando o distrito, né? Fechando o distrito, ela vai estar 100% de Cuiabá até Jaciara. Aí ela tem um contorno de Jaciara, que nós vamos deixar para 2021, ele não foi praticamente começado. E depois nós temos de Jaciara, obras do final de Jaciara, da travessia de Jaciara, até São Pedro da Cipa. Hoje nós já entregamos de Rondonópolis a Jucimeira. Estamos trabalhando no sentido Jucimeira, São Pedro da Cipa e no contorno de São Pedro da Cipa. Então, no final do ano, quem sair de Cuiabá, qual que é a intenção? Nós vai sair pegando uma pista duplicada, ele vai desde o Distrito Industrial, sem interferência com o tráfego local, ele vai chegar em Jaciara, ele pega uma parte de pista simples, entra na travessia urbana de Jaciara, que já é duplicada, ele sai de um outro pedaço de pista simples e já vai pegar a pista duplicada até Rondonópolis. Então, a obra praticamente entregue, à exceção do contorno de Jaciara. E o ganho maior, eu já percebi até nos noticiários, a gente, inclusive, está tendo menos
trabalho para noticiar aí mortes, não é? Acidentes fatais ali, né, nesse trecho que já está pronto. Porque é sensível, né, a diferença já, a mudança que já houve. A gente já perdeu tanta gente ali, não é, nesses trechos aí mais problemáticos, e agora já está aparecendo sinais já, né? Sim, olha, você tem uma ideia, se você pegar antes de começar, só uns 10 anos atrás, você saía daqui de Cuiabá, Rondonópolis, por exemplo, você gastava 4 horas. Não tinha conversa, pista simples, caminhão, tráfego pesado, eram 4 horas de tráfego, né? Se tivesse um acidente, pista era interrompida, então você tinha uma confusão grande nesse segmento. Mas diminuíram os acidentes, não é? Pois é. Não, tá certinho. Com essa duplicação, hoje você faz 2 horas e meia com a Rondonópolis. Esse é o tempo, né? Acidentes diminuiu. E diminuiu não só o número de acidentes, como também a fatalidade, que não tem mais aquelas batidas frontais que davam mortes e tal, assim, diminuiu bastante a fatalidade. Tanto o número quanto a fatalidade, né? De mortes. Professor, deixa uma pergunta aí para o nobre superintendente responder após o próximo bloco, se o senhor estiver já aí na ponta da agulha. Superintendente, eu gostaria muito de ouvi-lo sobre a contorno norte, Várzea Grande e Cuiabá. Mas antes, porém, eu gostaria de fazer 2 observações. A primeira é repetir uma frase que está no site do DENIT, no dia 13/9/2018. O senhor chegou a afirmar que a obra é essencial para garantir a fluidez do tráfego e fazer a integração entre diversos bairros de Cuiabá. Fecham aspas. Uma outra observação que deve ser feita, no dia 12 de setembro de 2018, portanto, no governo anterior, foi realizada uma audiência pública da Cinfra, e nesta audiência pública foi apresentado um anteprojeto da obra, e esse anteprojeto já tinha sido aprovado pelo DENIT. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso. Eu gostaria de agradecer a pergunta, é bastante importante aqui para Cuiabá. A gente estava falando do investimento que a gente está fazendo em Cuiabá, Rondonópolis, essa duplicação. Mais de R$1 bilhão que já estão em investimentos que foram colocados nessa obra importantíssima. E aí você chega em Cuiabá, você não teria um contorno duplicado da cidade. Esse contorno ele não entrou na duplicação exatamente porque ele já era uma obra mais antiga e que infelizmente não teve o desenvolvimento que a gente esperava que teria. Hoje nós estamos num convênio com a Cinfra, um trabalho muito bem feito, tem sido feito pelo secretário Marcelo, pelo secretário adjunto Nilton de Brito e toda a sua equipe. Gostaria de agradecer aqui em público todo o esforço que eles fizeram em questão de anteprojeto, a questão do edital, que proporcionou agora que o governador determinasse a Cinfra que lançasse o edital para que a gente consiga iniciar essa obra no ano que vem. Esse edital, ele é em RDC Contratação Integrada, tem um anteprojeto, a empresa vencedora ela vai fazer o projeto e ela vai, na sequência, iniciar as obras. É um investimento, vai fazer o lote 1 agora, que são 21,5 quilômetros, a obra toda é 52, estimado na licitação, então, de R$237 milhões. E para você ter... Só no lote 1? Só o lote 1, essa licitação inicial. 237 milhões. O lote 2 é 270. Gostaria de dizer que é um investimento significativo, mas que é uma obra que ela vai mudar a mobilidade em Cuiabá e em Várzea Grande também. Ela é uma obra primordial aqui para as 2 cidades, tanto para Cuiabá quanto para Várzea Grande. Por que eu digo isso? Porque hoje, por exemplo, todo esse tráfego pesado que ele entra dentro aqui de Várzea Grande, ele pega ali a Avenida dos Imigrantes ali. Então, ali sempre tem problema, tem escola, e um tráfego violento que você tem ali, de caminhões. Né? Com essa obra ela entregue, todos esses caminhões serão desviados para o contorno. Então, só aí Várzea Grande já está ganhando né, só esse benefício, né? Além disso, que ele tira ali e melhora também para quem está trafegando a longa distância, que ele pega uma pista dupla, apesar de ser 52 quilômetros, ele vai seguindo com uma boa fluidez. E para Cuiabá, ela tem um grande ganho que ela já está sendo prevista receber o Rodanel
os prolongamentos de diversas avenidas da cidade. Então, ali já está sendo feito viadutos ou trincheiras ou interseções para receber. Se você fizer o prolongamento da Avenida do CPA, você vai chegar no contorno e já tem uma obra pronta dentro desse empreendimento. Olha só, está planejado nesse sentido, né? Planejado nesse sentido. Hoje ele funcionaria como retorno, mas assim que você levar a Avenida do CPA, ela vira um acesso ali da Avenida do CPA. A Avenida dos Trabalhadores, a mesma coisa, várias outras. Igual hoje acontece ali com a guia que você tem ali, né? Ali no Sucuri vai ser feita trincheira, vai ter sobre o Rio Cuiabá vai ter a ponte, mais uma ponte em pista dupla Várzea Grande. Então o que acontece? Hoje o viajante, ele chega de Cuiabá, ele mora em Cuiabá, ele quer vir para a região do CPA. Ele tem que entrar, passar tudo por dentro da cidade, ou pega a Avenida das Torres, ou pega por dentro da cidade. O que ele vai fazer? Ele vai pegar uma pista dupla, que não é urbana, né? E vai ser o Rodanel, e vai acessar, por exemplo, a Avenida do CPA para chegar à casa dele. Então, só isso é um exemplo só da Avenida do CPA. Trabalhadores, Santa Rosa, toda essa parte aqui, um benefício enorme. Um outro benefício que tem, por exemplo, hoje as carretas que saem ali da Votorantim ou da Guia, era passa ali no Santa Rosa. Uhum. Dentro da cidade. Né? São 7, 9 vias passando dentro da cidade. Então, com contorno, ela acessa o contorno e vai direto para o 63, se for subir para o Nortão, ou desce ali e pega o 63, 364 ali no sentido do Sinuelo, né? que é o traçado dele. Então, assim, as vantagens elas são inúmeras e não tem por que a gente investir o DENIT aqui de um lado e a Rota do Oeste do outro, ali que a rota vai ter que fazer a duplicação de Cuiabá Jangada, e você tem um gargalo exatamente na capital do estado. Né? Verdade. Então, vai ser, aliás, a população da Baixada Cuiabana está ávida, né? Isso vai ser porque embora transformador. Me corrija, superintendente, mesmo sendo a obra em Várzea Grande e Cuiabá, mas na verdade quem ganha é o conjunto da população mato-grossense, porque muita coisa vem aqui para buscar e quer pressa. E quando você tem a movimentação dentro da cidade muito apertada, muito ruim, ele vai passar mais tempo, vai gastar mais dinheiro e mais tempo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, tanto o tráfego de longa distância como quem chega também. Acredito que boa parte de armazéns, tudo vão passar para a região, né? E ela está fazendo o papel exatamente que esse contorno, ele tem a importância que a perimetral teve há 30 anos atrás. Então, há anos que não tem um investimento desse na cidade e que é com muita satisfação que a gente está fazendo parte dessa obra. O DENIT está fazendo parte dessa obra junto com a Sinfra. Deixa eu perguntar para o senhor, então, aqui, vamos atualizar, vamos recapitular aqui. A primeira etapa, então, compreende quantos quilômetros? 37? 21,5 km. 21. Na primeira etapa. Na verdade, que são 200 e... Quantos milhões você falou? 237. 237 milhões. Primeira etapa. Primeira etapa. Essa licitação aqui fica pronta quando? Quando que nós vamos ter, na prática, esse povo trabalhando já? Olha, essa licitação ela vai ser lançada agora pela Sinfra. A gente teve uma reunião com o Marcelo, com o seu secretário, com a bancada de Mato Grosso, estava o senador Huerto, o senador Jaime Campos, o governador do estado. E essa licitação, como é um convênio, e esse convênio, então, 60% dos recursos ele é de origem federal e 40% dos recursos ele é de origem estadual. E a licitação, então, ela vai ser feita pela Sinfra. Então, qual que é o plano? Por isso que vai ser feito pela Sinfra. Pela Sinfra, que tem um convênio. Uhum. Então, qual que é a ideia de planejamento do DENIT com a Sinfra? É terminar essa licitação esse ano, já contrata, inicia o projeto, aprova, e já na época da chuva, você pode aprovar o projeto por etapas também no início da chuva, no final da chuva, desculpa, a gente deve ter no primeiro semestre do ano que vem essas obras em andamento. Em andamento, no começo, né? Do próximo ano. Não tem aquela coisa de, não tem arrima, não tem questão... Porque sempre rapaz, eu fico pé da cara, porque sempre que tem uma grande obra, especialmente, quanto maior a importância dela para a população, sempre tem um pentelho que vai lá e coloca o dedo, a questão ambiental aqui, não que não seja importante a questão ambiental, é importante sim,
mas parece que só na hora que o cara vai fazer o gol, parece um cara para empatar. Essa questão do EIA-RIMA, tá tudo... Não, ok. essa parte toda a Sinfra já fez, né? EIA-RIMO, com o IFAM, tudo. É uma obra que está liberada para investir. E tem uma outra vantagem também, como é uma obra antiga que a gente conseguiu destravar agora, após muito tempo, ela já tem do governo federal, ela tem na conta do convênio 130 milhões de reais. Já está na conta. Já está na conta. Então, o que acontece? Ela é uma obra que ela vai ser tocada nesse governo até o final do ano, esse dinheiro vai até o final do governo, 2022, sem você precisar de orçamento e sem de financeiro. Já tem o dinheiro. Então, assim, ele não impacta em conta pública, não impacta em nada. É um dinheiro anterior ao orçamento de agora, que já está na conta. Então, ela tem todas as condições. Acho que é uma das obras que vão ser mais tranquilidade para se tocar aqui no estado. De uma importância fenomenal, né? Isso aí, você vai ver, depois que isso, se Deus quiser, não haverá interrupção, o dinheiro está na conta, vai estar tudo certo, não tem burocracia, não tem Ministério Público, tomara que o Ministério Público também não ache nada para intervir, que a obra comece e termine. E aí, eu já quero mudar aqui de assunto. Satisfeito aí com a resposta do digníssimo? Não, é exatamente isso. É isso mesmo, né? É isso. Obrigado. Eu quero falar que, eu voltar a falar das rodovias federais e também que o senhor fizesse uma ligação, porque assim, essas rodovias, as nossas 5 BRs, elas, com o seu trabalho sendo feito aqui, não é? Elas já têm aí de acordo com a visão do Ministério do Transporte, elas vão ligar, fazer umas artérias assim, vão ligar as ferrovias que estão previstas para cá, não é? Como é que está sendo traçado esse planejamento propriamente aqui? Porque a gente sabe que tem essas ferrovias que o senhor citou no começo aqui, que já estão previstas, que vão passar por Mato Grosso, e estrategicamente essas rodovias federais vão estar ligando, quer dizer, vai dar um imediatismo e economia e tudo mais, inclusive no escoamento da nossa safra. Sim, o que acontece aqui, é importante colocar. Hoje a gente tem uma malha de 4.200 quilômetros de rodovias federais. Tem a parte que não está pavimentada, então de 700 e poucos quilômetros. E tem vários empreendimentos que são importantes hoje para a logística do Estado e que tem um trabalho muito grande sendo feito em cima. Você tem os problemas ambientais que estão sendo tratados, a parte indígena, todo esse estudo que o órgão tem que fazer, né? E tem sido feito. Alguns estudos são feitos aqui, outros são feitos em Brasília, dependendo da importância do empreendimento. Então, a gente tem hoje, por exemplo, a 242, que é um empreendimento importantíssimo, que ele seria uma transversal, a gente tinha hoje transversal praticamente a 364. Essa é a saída do Nortão, não é essa, 242? Isso. Passa por Paranatinga. Sorriso, Biratã, Santiago do Norte, aí segue Gaúcha, Querência, até o 58. Tem ponte, inclusive, construída ali já. Tinha uma grande ponte que estava sendo construída, já foi terminada já, não? Foi terminada. Porque o DENIT ele pavimentou de Novo Biratã a Santiago do Norte. E tinha ficado 8 pontes sem serem feitas de concreto. E que a última foi terminada agora sobre o Rio Ronuro. E nós entregamos isso aí esse ano. Acabou de ser entregue a última ponte. Então a gente teria essa ligação 242 que é importante. Fechar aquele corredor em cima da 158, que tem ali onde a área indígena Marauá 7, você precisa fazer isso aí que é um corredor que já passa em torno de 3, 4 mil carretas por dia e ele tem 120 quilômetros não pavimentados ali. É difícil essa manutenção e cara. Isso é importante. Uma rodovia não pavimentada que passa o tráfego que a gente tem, a manutenção dela é muito difícil. Ela é muito cara. Ela sai mais cara do que a manutenção da rodovia pavimentada. Então, isso é importante a gente focar nisso aí. E tem outros projetos, o DENIT ele priorizou, o governo hoje ele está priorizando projetos, fez vários estudos de viabilidade técnica e econômica. Então, nós estamos contratando um projeto, por exemplo, saída de Cuiabá até Poconé, uma duplicação ali naquela saída até Poconé. O tráfego que você tem ali também já tem questão de acidentes, né? Fazer também ruas laterais ali na saída e duplicar até ali a MT que dá acesso para Poconé. Duplicação da Serra do Mangaval, um outro projeto está colocado.
Isso é para acontecer quando? É para acontecer agora? A contratação fechamos hoje a licitação para contratar projeto. Então a coisa vai começar já, né? Não, projeto, né? Para contratar o o projeto para depois contratar as obras. A travessia urbana de Cáceres, que é um ponto crítico de acidentes também. Ali é. E um outro que nós devemos lançar esse ano também, uma outra licitação de projeto, seria a pavimentação ali de Cáceres até o porto, até Descalvaz, ali do Porto Santo Antônio das Lendas, que são então de 71 quilômetros ali, que ligaria então até o porto, que tem um porto privado para ser feito ali, né? Importantíssimo. O estudo de viabilidade técnica e econômica que foi feito para o DENIT, ele mudou o traçado do que é atual da rodovia. Então hoje ela muda, em vez de sair antes de Cáceres, ela foi mudado o traçado para passar em frente onde será a ZPE, e já sair dentro da cidade de Cáceres e concomitantemente trabalhar com a travessia urbana de Cáceres para dar condições dela receber também esse tráfego. Então todo esse planejamento ele tá em andamento, né? Tem perguntas que chegaram via WhatsApp. Vamos ver aqui no painel quem está perguntando para o superintendente. Parabéns aí pela obra concluída até o distrito Cuspó do Ouro. Ficou maravilhoso. Essa é a foto que mandaram, inclusive, né? O pessoal tá chique, mandando até foto. Tem também, aí a foto aberta. Aqui tem, onde é o traçado do contorno na região da Ponte de Ferro? É o Caio, do Centro-Norte, está perguntando. Você tem essa informação? Não tem aqui de bate pronta, não tem essa informação, não. Não onde tem, é que né? seria certinho ali, não, onde é que ele cruzaria. Né? E aquela obra do Cuspó do Ouro, ela não é nossa. Não, pois é, ela é da se você tem essa informação. Aquela obra é da Cinfra. Realmente ficou bem bonita aquela obra ali Ficou, né? naquela região lá, já estive lá visitando. Né? E você falou agora há pouco, a propósito disso, o investimento. Na verdade, são 200 e quantos milhões que você falou? 237 para o lote 1 e 270 para o lote 2. 237 milhões. Já estão na conta quantos? 200? 130 do governo federal. E quanto que é do governo estadual? 80, né? É o 80 que o governador vai colocar nesse empreendimento. Né? Tá. Então tá aí, tá? É investimento aí do governo federal, juntamente em parceria com o governo do estado de Mato Grosso. Eu gostaria que o senhor desse uma explanada. Eu falei agora há pouco da questão ambiental e eu queria que o senhor dissesse também, ali da 158, tem um problema, ou tinha, não sei se já foi resolvido, quanto à reserva indígena, que ali era um fuzuê. Enquanto repórter, enquanto jornalista, já cobri várias vezes, já deu até morte ali, tiroteio e tudo mais, e nunca se conseguia prosseguir, né, avançar com as obras. Como é que está a situação lá hoje? A situação hoje, teve sempre uma polêmica, porque ele teve uma desintrusão que aconteceu na região do Poço da Mata. Perto do Alô Brasil ali, não é? Isso, Alô Brasil um pouco antes. Ali naquela região, então, aquele distritinho, aquele Poço da Mata, ele foi... no Poço da Mata. Tirou todo mundo e demoliu a cidade, né, o que tinha ali. Foi um pedido dos indígenas que não passasse por dentro. Quando iniciou o governo agora Bolsonaro, o ministro Tarcísio ele começou uma negociação para ver se poderia passar por dentro. Por quê? Por dentro você tem um trecho que é mais curto, 70 quilômetros a menos. É uma rodovia que ela já está implantada, não está pavimentada, mas está implantada. E ela não passa uma região de serra ali, muito ondulado, entre Alô Brasil lá e Bom Jesus do Araguaia. Tem uma questão de 20 quilômetros. Mas, como isso não prosperou, o ministro ele determinou, então, que se mantenha pelo contorno. A gente já tem uma licença prévia ali, tem os estudos indígenas que estão em andamento e assinamos um contrato, acho que ontem, de um dos lotes, e vamos lançar a licitação do outro lote para que a gente possa, que a RDC Contratação Integrada, a empresa faça o projeto e também depois da sequência as obras. Então ela voltou a ter um andamento, ela também é uma outra obra que está há muito tempo parada, né? A gente quer voltar esse empreendimento, é um empreendimento importantíssimo, que ela ficou com os 200 quilômetros do norte até a divisa com o Pará, está pavimentado, aí você tem a terra indígena, 120 quilômetros, que não estão pavimentados, e ali para baixo outro pavimentado, com um tráfego de 3, 4, 5 mil carretas por dia. Então é uma obra primordial também para a consolidação desse corredor da 158. Orenberg.
Superintendente, eu vou fazer duas perguntinhas, porque eu tenho muito interesse em particular sobre essas duas perguntas que eu vou fazer. Primeiro, eu gostaria muito que o senhor falasse a respeito do programa Avançar, que foi criado e implantado em 2017. Segundo, com a questão dos dados, se não me falha a memória, foram 234 obras com relação a esse programa Avançar em Mato Grosso. Então, do programa Avançar, tem 234 obras em Mato Grosso. Duas delas, aliás, uma delas é exatamente a duplicação da BR-163. E a outra obra é exatamente o contorno de Barra do Garças sobre o rio Araguaia. Eu gostaria muito de ouvi-lo, a importância que é o programa Avançar e também as obras que dizem respeito a esse programa em Mato Grosso. Esse é um programa que foi lançado pelo governo Temer. Né? Ele hoje não existe mais, mas ele foi importante à época para que essas obras continuassem. Essas obras que citadas, por sinal, elas estão também hoje no programa Pro Brasil, né? Que é o contorno de Barra e a duplicação aqui. Então foram obras que elas estão em andamento, obras primordiais. O governo ele manteve isso aí como foco de prioridade, essas duas obras. A duplicação, eu já até falei dela aqui, mas o contorno de Barra, Mato Grosso, por exemplo, a gente gera até para estar com ela pronta. Aí o que acontece? Como a cidade cresceu para cima do contorno, a gente teve que fazer uma drenagem, que antes era uma drenagem de rodovia, para fazer uma drenagem urbana. Nós estamos fazendo a drenagem, né? E a gente deve terminar essa obra ano que vem. Meados do ano que vem, entre o primeiro semestre e metade do segundo. E uma coisa importante, que Mato Grosso vinha trabalhando essa obra, tudo bem que o nosso segmento ele era maior e também tinha duas pontes, né? A ponte sobre o Rio Araguaia e a ponte sobre o Rio das Garças, né? Mas Goiás estava parado. Então Goiás começou a trabalhar, está em andamento. Então a gente deve fazer essa entrega, inclusive, junto, já no ano que vem, já operacionalizando, porque ele ia ficar do lado de Mato Grosso feito contorno e do lado de Goiás não. Então é uma obra que está hoje dentro do programa Pro Brasil e a gente espera com a entrega para o próximo ano. E é importantíssimo ali em Barra do Garças, assim, tem muitos acidentes, ali o pessoal anda muito com moto, com bicicleta, e aqueles caminhões pesados no meio, na hora que você desviar isso aí, nesse trabalho conjunto está sendo feita a superintendência aqui de Mato Grosso com a superintendência de Goiás. Né? A 163, a propósito, a duplicação dela hoje está caminhando de que forma? O que já temos aí, falta uma grande parte ainda, não é? E perspectivas em relação à duplicação propriamente? A gente tem que separar o que é investimento público, o que é do DENIT, e o que é da Rota do Oeste, da concessionária. Então, hoje, o DENIT ele fez os 45 quilômetros de duplicação de Rosário Oeste a Posto Gil e está sob sua responsabilidade a duplicação de Cuiabá a Rondonópolis, que a gente espera terminar no próximo ano, inclusive o contorno de Seara. Né? Fecha a obra, entregue. E a concessionária, ela executou da divisa de Mato Grosso do Sul até Rondonópolis, né? E hoje ela tem sob sua responsabilidade a duplicação de Cuiabá até Rosário e depois do Posto Gil, o DENIT duplicou Rosário Posto Gil e de Posto Gil até Sinop. De Cuiabá a Rosário não foi o DENIT. Não ficou pelo DENIT. Quando começou o contrato, ele era obrigação do DENIT. Aí depois foi passado para a rota, né? E aí a rota fica do Posto Gil em diante? Ela fica de Cuiabá, Rosário e de Posto Gil até Sinop. Exatamente. Então, por ser da concessionária, você não tem nem previsão de quando que isso deve, não tem um cronograma, não é? Não, que está em negociação ainda o que vai ser feito junto ao Ministério da Estrutura, né? Qual que vai ser a solução que vai ser dada, né? E aí que vai desenrolar, que vai ter um novo cronograma exatamente dessa situação. Eu quero caminhar para o final aqui, eu gostaria que o senhor, vamos dar uma pincelada maior, vamos dar uma explicada maior. O Nuremberg falou uma coisa assim, não foi nem no ar que ele falou aqui no intervalo comercial, a confusão que veio na cabeça do cidadão aqui da Baixada, quanto aquilo que é do governo, o que é do Estado, o que é do município, né, a responsabilidade. E aí eu queria que o senhor desse uma explanada da forma mais coloquial possível, não é?
Qual a responsabilidade do DENIT nessas rodovias federais, especialmente aquelas que cortam, que passam ali pelos perímetros urbanos? Certo, nós temos aqui em Cuiabá, chegam 3 rodovias, 163, 364 e 070. Uhum. Então o DENIT hoje ele tem a responsabilidade até o final ali onde vai para Imigrantes. Ali a 070 entra na Imigrantes. Imigrantes hoje ela é a 070, que é responsabilidade da concessionária. Uhum. Aí depois no trevo do Lagarto, a 070 ela vai sentido Cáceres. A 163, 364 ela entra dentro de Cuiabá, aqui dentro das avenidas, e onde exatamente dessas obras da Copa que foram feitas, é nesse traçado ali que segue isso aí, até chegar no trevo do Lagarto também. Que são obras que foram em convênio com o governo do estado e que foram feitas, né? E que a gente tem na verdade, a gente não tem uma atuação ali dentro da área urbana, sendo em geral os municípios que tá tomando conta da parte urbana. Então, essa região, hoje nós temos dentro do DENIT, que nós estamos mexendo, é basicamente do trevo do Lagarto até ali chegar no aeroporto, um pedaço ali daquela avenida lá em Várzea Grande, me falha o nome aqui, a memória aqui agora. Eu também não lembro agora, mas então assim, dentro de Cuiabá e Várzea Grande, então tem o DENIT ali tem o governo federal ali. Ele passa, né, então muitas obras, inclusive de convênio, são feitas com o DENIT, mas hoje a manutenção, inclusive a questão de policiamento, tudo era feita pela Polícia Militar, né, é mais responsabilidade da Prefeitura do que do DENIT. Bom explicar isso, né, Lorenberg? Porque aí, senão acontece como veio aqui o Jaime Campos um dia, o senador Jaime Campos aqui, aí a pessoa que participa, que pergunta, né, que nem agora, a gente recebeu uma pergunta, a pessoa entende infraestrutura como um todo, não é? A rodovia que vai lá para Ponte Ferro e tudo mais, mas é natural que as pessoas façam essa confusão. Tem mais alguma pergunta aí para a gente caminhar para o final? Superintendente, é muito bom a resposta que o senhor deu agora há pouco, para que nós tenhamos a clareza de que o DENIT não trabalha de forma isolada, mas trabalha também em convênio com a própria Secretaria do Estado, né? Essa contrapartida sempre vai existir. E aí a minha pergunta para ouvir a respeito do senhor, ouvi-lo a respeito. O DENIT ou as superintendências dos estados também dialogam, também conversam a respeito destas obras de infraestrutura? Sim, esse planejamento, a gente tem um planejamento central, tem uma reunião em Brasília, né? A gente sempre tem uns contatos também com a Cinfra. Essa interação do órgão ela é importante. A gente tem contato com o PRF, com a própria concessionária, a Rota do Oeste, que tem interface, né? Aqui dentro de Cuiabá, por exemplo, no Distrito Industrial, foi precisar retirar a Porsche, a Energisa, que retirou, atendeu o DENIT prontamente. O pessoal da prefeitura aqui da nossa Secretaria de Iluminação Pública, com o secretário Antenor, e a equipe foi bastante atenciosa com a gente, fez essa retirada. Então, e a parte de planejamento, a gente sempre tem que prestar muita atenção para poder levar os problemas certos para Brasília, para a gente poder discutir e colocar em pauta. Então é importante, a gente tem, por exemplo, muitas visitas às vezes, de vereadores, de prefeitos, deputados estaduais, deputados federais ao DENIT junto à nossa equipe, né? Onde você realmente coleta essas informações e percebe o que está acontecendo. Porque a técnica, às vezes problema tanto estrutural grande, quanto às vezes com problema pequeno. Que a gente tem uma visão muito mais técnica, então às vezes assim, a população traz para a gente. Às vezes um vereador fala, está tendo um problema de atropelamento. Eu lembro uma vez que a gente fez uma publicação, não vou falar o local não, a gente fez uma publicação e estava se sentindo o máximo. E próximo da gente ir lá da inauguração, as mães foram e fecharam a rodovia. Por quê? Porque a gente tinha deixado de pensar que tinha uma escola, que tinha um viaduto que descia na travessia urbana, que ficou perigoso, que a escola ficou na saída do viaduto, ali descia muito rápido. Então, detalhes que às vezes faltam, que tem que ser trazido para o DENIT avaliar e fazer as mudanças e implementações necessárias, né? Que muitas vezes acontecem esses problemas e a gente escutando e conversando, a gente resolve essas soluções. E esse planejamento, como você falou, de Brasília, que a gente tem, com a superintendência, ele é muito importante. Anualmente a gente tem 3 reuniões em Brasília, todos superintendentes, onde é feito esse planejamento.
onde a gente coloca também todas as nossas angústias que tem de questão de orçamento, como é que nós vamos trabalhar, o que está sendo feito, né? A gente dá uma explicação para Brasília também do recurso, porque você utilizou, é um dinheiro considerável que vem por ano para Mato Grosso, para a rodovia. Então, toda essa parte, esse planejamento, pelo menos 3 reuniões anuais a gente tem para poder dar esse fechamento lá. Orlando, a opinião aqui, a TV Pantanal agradecem aí a sua vinda aqui, foi muito boa e esclarecedora. Você não faz ideia, como diria o Lorenberg, de fato ele tá com a razão, porque essas explicações técnicas com o coloquial acabam esclarecendo as coisas aí para muita gente, inclusive para nós aqui que estamos lidando com essas informações. Obrigado por ter vindo pela primeira vez, volte sempre. O caminho é o de sempre aqui, foi uma satisfação tê-lo aqui nesta noite. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado por tudo aqui, por ter convidado a gente, né? E estão à disposição também no DENIT aqui, sempre que precisar, a gente está aqui pronto para responder e qualquer questionamento positivo ou negativo, estamos aqui para atendê-los, tá? Obrigado. Valeu, muito obrigado a você, obrigado ao Eriksen, jornalista também, assessor de comunicação aí lá do DENIT, está em todo lugar, né? Infraestrutura é com o Eriksen, meu amigo. Abraço, obrigado por ter dado essa força aí. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo, e muito obrigado, superintendente, muito obrigado mesmo. E até amanhã, amigo telespectador. Amanhã a gente vai estar entrevistando aqui, nessa bancada, o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Valdir Barranco, tá? Eu espero você, a gente espera você aqui, nessa mesma bancada, nesse mesmo canal. Opa, caiu. A gente vai estar então às 7h30 da noite te esperando aqui. Um abraço, fica bem, fique com Deus também.